Agora vamos ter um bate-papo com a Beatriz Breves, psicóloga, psicanalista, psicoterapeuta, que fala da capital, não é, lá do Rio de Janeiro. É isso, Beatriz? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer enorme estar com vocês, exatamente, do Rio de Janeiro, que eu falo. Carioca, com certeza. Carioca, carioca com certeza. Como é que tá o Rio de Janeiro no momento aí? Tá com chuva, tempo bom, não? Tá, não, o tempo não tá bom, não. Tá nublado, não Tá, tá chovendo, tá não. Aqui nublado. eu moro em Copacabana, na Zona Sul não tá chovendo. Na Agora, melhor parte do Rio, hein, Copacabana. já foi tempo, mas é muito. Eu nasci e fui criada aqui, então para mim é meu paraíso. Perfeito. E a questão aí, já nós estávamos falando aqui no jornal da pouco, que hoje é assim, voltou-se à tona a Covid. Como é que tá Rio de Janeiro, os carnavais que se tinham aí, muitas informações, acho que tudo parado no momento também, Beatriz? Eu acho que sim, porque na verdade eu estava viajando, cheguei Uhum. ontem, então estava no interior de Minas também, uma delícia, né? Mas enfim, o que eu estou sabendo agora aqui é que realmente as coisas estão voltando a acontecer de forma não agradável, não desejável, e isso está suspendendo as coisas. Era esperado, né? Uma aglomeração de 31 de janeiro, como é no Rio de Janeiro, mais de 1 milhão na praia junto, não podia esperar uma coisa muito diferente disso, não, num momento tão difícil, tão delicado, né? Saímos de um lockdown para depois botar 1 milhão na praia é uma coisa meio É, questionável, né? brincadeira. Tá Enfim, certo. cada um sabe como governa a sua cidade. Perfeito. O É, carioca tem esse lado positivo, né? Eu percebo aqui na Beatriz, na dona Beatriz aqui, com essa simpatia toda, né? O carioca é assim, é simpático, é sorridente todo dia, né? Não tem tristeza, não. no carioca é aquele, né? A gente brinca que nosso social é na praia, né? E praia é sol, né? Carioca não gosta de dia nublado, como tem uma canção que fala. Então a gente está sempre sorrindo. Isso não quer dizer que a gente esteja sempre feliz, não. Mas a gente leva a vida meio na irreverência. Esse é o traço do carioca, né? Um pouco de irreverência, um pouco de ousadia. A gente tem isso, é da natureza do carioca. Então é isso mesmo, vamos lá, aparece, mas não dá o endereço, vamos encontrar na praia, aquela coisa que a gente sabe como é que é, marca 2 horas, chega às 3, é isso. Mas já é um código que a gente conhece, a gente sabe que se eu falar para você, marquei às 2, não é para chegar às 2, é para chegar às 3. Carioca se entende de qualquer jeito. E agora você entende. Ô, Beatriz, É, vamos falar um pouquinho do livro, né? Você é uhum, autora de vários livros, e aqui, entre sim, eles, agora o último, para falar um pouquinho também, você que eu acho que é especialista nessa área de sentimentos. Aí as pessoas ficam se perguntando, né? O que teria um sentimento a ver com o meu dia a dia, enfim? O que isso tudo. pode influenciar ou não? Tudo, infelizmente. Quer dizer, quando eu era estudante de psicologia, eu já desde lá comecei a questionar uma questão, né? Que a gente vive num mundo onde a gente aprende que o universo, enfim, é como se fosse uma máquina perfeita, o ser humano é uma máquina perfeita. Essa visão de ser humano, né, coloca a pessoa como se ela acaba assimilando a si mesma como uma máquina. E máquina não sente, né? Uhum. Então há todo um tabu, todo um preconceito em relação ao sentimento. E se eu disser a você o seguinte, é como a gente estava falando, o carioca tem essa reverência, enfim, se a gente está bem, se a gente está satisfeito com a vida, a coisa pode estar até ruim, pode estar acontecendo mil problemas, enfim, mas a gente vai lidar melhor com a situação, a gente vai saber administrar, vai saber vencer aquilo, vai ter força para ir adiante. Mas se a gente está mal, se a gente está insatisfeito, pode estar tudo acontecendo às mil maravilhas e a gente vai perder aquela chance. Muita gente perde aquela chance da vida por estar insatisfeito. Então, eu diria a você que o sentimento, ou os sentimentos, porque não é um só, Uhum. são Sim. vários, né? Eles são o sabor da nossa identidade, o sabor do nosso eu. Então, eu digo que se você sabe administrar o que sente, tudo. Aí eu mudei o paradigma, eu fui estudar, eu fui pesquisar, há mais de 35 anos que eu pesquiso, e hoje eu não vejo o ser humano como uma máquina perfeita. Eu vejo o ser humano humanizado, como um complexo vibracional, cuja experiência do sentir é exatamente a experiência dessa vibração que somos. É uma visão mais atualizada, mais moderna de concepção de um mundo, né? E é a que eu aderi. E para isso eu estudei física, Uhum. eu fiz uma transdisciplinaridade entre biologia, arte, física, enfim, psicanálise, psicologia, para poder chegar a isso. E hoje juntei com a ciência da complexidade, o que eu chamo de ciência do sentir. Então, é toda uma transdisciplinaridade que me levou
a essa importância, a determinar a importância dos sentimentos na pessoa. Ele é a pessoa, você é o seu sentimento, os seus sentimentos, e como você os administra. E doutora Beatriz, a gente conhece pessoas assim, ó, que dormem, né, eufóricas, digamos assim, alegres, felizes, e acordam como se o mundo tivesse acabado, né? E É tem aqueles que é o inverso, né? Terminam o dia tristes, digamos, nesse sentido, mas acordam no próximo dia como se tudo tivesse se renovado. Como é que se distingue, né? O que define isso de fato? É a Pois é, gente mesmo fazer do dia a dia o melhor possível? é Como é que eu saber posso contribuir com isso? a saber administrar o que sente. Uhum, Olha, eu vou lhe dizer uma coisa muito simples que pouca gente sabe. Se dá conta, vamos dizer. Saber, eu acho que todo mundo sabe, mas se dá conta. Se eu pedir a você para me dar 10 sentimentos, você de cara vai me dizer 5 assim, pá, pá, pá. Daqui a pouco você vai uhum, começar a pensar. E se eu disser a você que eu já tenho catalogado mais de 500 sentimentos, sabe? É um universo desconhecido. Então, o que você está trazendo é que a gente acaba administrando o que sente sem se dar conta, sem muito se dar conta. Agora, quando você consegue saber reconhecer o que sente, parar para, eu estou sentindo isso, as nuances do sentimento, é tom sobre tom, semitom, é que nem uma música, sabe? Uma nota musical, você tem um acima, oitava abaixo, você tem uma tristeza um pouquinho maior, um pouquinho menor, são sentimentos diferentes. Então, quando você consegue identificar e administrar, fica muito mais fácil. Agora, as pessoas às vezes conseguem, de uma forma indireta, sem nem se dar conta, administrar esses sentimentos. E aí uhum, acontece o que você falou, ela nem sabe por que de repente está alegre, se renovou, e nem uhum. sabe por que está muito triste. Mas tem um porquê. Se ela fizer uma autorreflexão, se ela começar a se buscar, ela vai descobrir as razões, pelo menos se não diretamente, ela vai conseguir saber o leque de coisas que estão provocando aquela reação afetiva dentro dela, vamos dizer assim. Nessa linha de raciocínio, assim, podemos dizer que os sentidos ruins, a gente pode tirar lições deles, então? Eu digo que não tem sentimentos ruins nem bons, tem Hum, sentimentos prazerosos e não prazerosos de sentir. Se a gente vai, o que vai fazer um sentimento ruim ou bom é o uso que a gente vai fazer dele. Que é um exemplo clássico. Se eu amo uma pessoa, todo mundo considera o amor um sentimento muito bom, e é de sentir. Agora, se você agrega a esse amor o sentimento de posse, o sentimento de domínio, esse amor vai se tornar destrutivo, né? Já o ódio, que as pessoas dizem que é um sentimento ruim, uhum. costumam dizer, né? Mas se você agrega a esse sentimento a garra, a força, ele vai servir de estímulo para você ir adiante na vida. Então, o uso que você vai fazer dele e com quem você vai agregar os outros grupos de ser, porque um sentimento nunca está sozinho. A gente pode até realçar um sentimento, mas ele nunca vai estar sozinho. Então, ele vai estar sempre em grupo, ele é como uma orquestra. Você pode realçar um instrumento, mas a orquestra está tocando inteira. Né? E os sentimentos, esse grupo de sentimentos é a mesma coisa. Então, você realça um sentimento, então, dependendo do que ele tiver, é que vai fazer você estar bem, o destrutivo, o construtivo, bem ou mal, entende? Agora, pessoas, a gente sabe, né? Pessoas influenciam pessoas, sentimentos também acabam influenciando, né? O ambiente de trabalho da gente no dia a dia. Como fugir de um ambiente quando a gente se encontra naquele ambiente que não é o que nos agrada, digamos assim, né? Como é que eu É, posso fugir ou administrar isso? fugir você não pode, não, você pode administrar. Você da rádio com certeza conhece o fenômeno da ressonância, né? Você ativa um som aqui, por exemplo, uma frequência que ela vai à distância, Uhum, transferir energia e ativar do outro lado igualzinho. Então, se eu chego num ambiente e estou com um mau humor danado, estou infeliz, eu sou capaz sim de ativar no outro, se ele também estiver vulnerável, né? Ele vai começar a se sentir mal e não sabe por quê. Então é muito. E isso vai alastrando, no final está todo mundo se sentindo mal e não sabe por quê. exato. A maneira que você tem para lidar com isso, só vejo duas. Ou é evitando o ambiente, se você não puder evitar, aí o jeito é você se dar conta
para que você não permita que aquela frequência dentro de você seja ativada. Porque, lembre-se, eu estou numa visão de ser humano vibracional. Então, a gente permite que aquilo... Porque eu não tenho como pegar um sentimento e abrir você e colocar. Eu ativo os sentimentos dentro de você. Então, você tem poder interno de não permitir de amortecer essa ativação e não permitir que isso seja ativado. Aí você tem que se conhecer e estar preparado para enfrentar isso. Por isso que a gente sabe, né, que existem energias positivas e energias negativas, né? Nesse sentido, sim, que vai ativar coisas construtivas e coisas destrutivas dentro de você. Aí depende também de você, né? Se você vai autorizar isso dentro de você. Bom, este último livro que você lançou agora, o tema é o Desvendar da Psique Humana, é isso? Exatamente. Esse livro ele vem fazer uma compilação de todos os meus livros em termos teóricos, né? Onde eu apresento uma proposta para explicar justamente uma proposta de um novo modelo para a psique humana. E aí, onde eu junto justamente a ciência do sentir, que é a criação minha, com a ciência da complexidade, que é uma visão mais moderna de ciência, aí, que já vem sendo desenvolvida há uns 30, 40 anos. Então, eu juntei as duas visões e mostro a complexidade do ser humano dentro do campo do sentir, que aí eu incluo o sentir nessa questão, né, é meu trabalho, e aí eu faço uma proposta justamente de um modelo, porque ciência é criar modelos que sejam confortáveis para o uso, né? Então eu crio um modelo onde eu considero que seja mais confortável para se trabalhar, para se viver, para se compreender a psique humana, dos que os modelos existentes. Pelo menos esse não está no paradigma da máquina perfeita. Agora, eu tenho outros livros da linha prática, que é falando de sentimentos, que é onde eu apresento sentimentos, justamente, quem tiver curiosidade em saber, né? Você pode olhar eles. Aí eu tenho um livro que eu apresento 80 sentimentos, tem um outro que eu apresento 100 sentimentos, aí já é mais focado numa coisa mais prática de sentimentos mesmo, da pessoa poder fazer reflexão sobre os sentimentos e conhecer os sentimentos, porque o sentimento também, eu digo que é como uma música, uma canção. A canção pode ser a mesma, mas você vai ouvir de um jeito e eu vou ouvir de outro. Então, quando eu falo de um sentimento, nesse paradigma, nessa visão de mundo, não quer dizer que essa seja a verdade do sentimento, não é a verdade. A verdade é subjetiva e ela pode variar de pessoa para pessoa e até de momento para momento, né? Então, é importante a gente reconhecer, identificar, e cada um vai ter a sua própria experiência daquele sentimento. Essa que é a riqueza, quer dizer, o ser humano é humano, e como ser humano, essa é a grande riqueza, a gente sente, e essa é a maior riqueza da vida, né? A vida é sensível, a vida no ser humano, esse sensível a gente é capaz de sentir e assimilar. Nós não somos máquinas, nós somos humanos. Essa é a minha bandeira, é a que eu vou mostrando, e o sentir é a diferença disso tudo. Perfeito, você mencionou isso aí no início já também, né? Somos diferentes de máquinas não possuem nenhum sentimento, ou o ser humano, uns possuem um pouco mais visíveis, outros não, mas todos temos, né? Exato. De uma forma ou de outra, colocamos isso no nosso dia a dia. Vai de cada um, né, doutora Beatriz, eu acho que vai de cada um de nós tentarmos levar ao máximo a nossa alegria, o nosso entusiasmo todos os dias. Isso é um sentimento que desperta outros, né, sentimentos dentro da gente, ou seja, de querer mais, de buscar mais, de estar sempre se atualizando, sempre buscando aí viver cada dia mais o dia a dia, não pensar somente no amanhã vai ser melhor que hoje, aquela história toda, porque tem que viver o momento, tem que viver o agora, né? O amanhã ainda não me pertence, como diz um ditado aí do filósofo. Só existe o agora. Isso é uma coisa que eu mostro nesse livro com uma clareza, com a ciência da comunicação. Só temos o agora. Então a gente tem que fazer agora o que a gente quer, tem que acreditar. Nós temos que buscar os sentimentos que nos dão, que se alia ao sentimento de otimismo para a vida, para a construção, né? Por mais difícil que a coisa esteja, dá para caminhar. Há outro sentimento de determinação. A gente não pode perder isso. A gente não pode. Outro sentimento, a fé, que não tem a ver com religião, não. Pode ser uma fé religiosa, pode ser uma fé na vida, a fé na gente mesmo, a fé num amigo. Enfim, é um sentimento fundamental para a gente ir adiante na vida, né? Quem tem fé na religião também é muito interessante. A fé, não importa. Esse é um sentimento muito importante. Fé, otimismo, determinação, são sentimentos que ajudam a gente, por exemplo, estamos começando o ano, né? Ajudam a gente a caminhar. Se a gente se agarra a sentimentos de derrota,
deteriorizar. Aí não vai, aí você vai se ajudar a se afundar. Não, fazer, com quem você vai se agarrar, que grupo você vai andar dentro de você. Né? Nós temos vários grupos de sentimentos. Então, que grupo você vai se juntar? Qual é o que você vai investir? A verdade, acho que a palavra precisa é essa. Qual é o grupo que você vai investir nessa sinfonia interna que você tem? E depende de cada um de nós. O passado influencia no futuro? O passado e a experiência que nós temos da vida, é lógico que influencia, mas ele não é determinante. A gente tem livre-arbítrio e a gente pode mudar. Justamente ele nos serve, se você usa o passado, né, como um lugar de vitimização, pegando esse sentimento, você aí não vai muito adiante. Dificilmente, quer dizer, claro que cada um é um, mas dificilmente você vai adiante. Mas se você usa o passado como um aprendizado, né, como um campo de aprendizado que você pôde, eu fiz aquela bobagem ali, mas eu aprendi, você vai servir disso de crescimento pessoal. Então, o passado, ele influencia, eu acho que é o uso que você vai fazer do seu passado e da sua história. Eu busco, na minha história, usar disso para crescer e melhorar como pessoa humana. Nunca esqueço do humano. Eu fiz essa pergunta porque muitas pessoas, quase todas, são adversas a mudanças, né? Quando se fala em mudanças, é o termo, digamos assim, crítico do ser humano, né? Ele se prende muito ao, sempre foi assim, continuar sendo assim. É adverso à mudança. Então, o passado influencia desde que a gente não queira mudar também, né? Talvez a palavra mais fácil para as pessoas, ao invés da mudança que assusta muito, você tem toda a razão, seja pensar, se expandir, né? Expandir o leque de si mesmo, expandir o autoconhecimento, expandir a compreensão de si mesmo. Isso aí, as mudanças vão vindo naturalmente, sem que a pessoa precise forçar nada para mudar. Porque à medida que ela vai ampliando a compreensão de si, do mundo que a cerca, da sociedade, do planeta, enfim, de quem ela é nessa vida, as coisas vão ficando mais fáceis, inclusive para as mudanças que são necessárias na vida para o crescimento pessoal. Perfeito. Doutora Beatriz, eu estou com meu tempo limitado aqui, olha, mas foi um bate-papo excelente. Me despertou aqui uma alegria imensa, né? Falar com uma carioca de manhã cedinho assim, conhecendo os sentimentos de espontaneidade, de alegria, de querer sempre viver o máximo possível cada dia, né? Fique à vontade para qualquer outra informação, como é que as pessoas podem adquirir os seus livros, né? Qualquer informação, fique à vontade. Eu sugiro o seguinte, o caminho mais fácil, entra no Google, escreve assim, Sociedade da Ciência do Sentir. Sociedade da Ciência do Sentir. Lá você vai ter meus livros todos, vai ter vídeos, vai ter vários sentimentos que eu já escrevi, vai conhecer o trabalho. Aí, se gostar e achar que é interessante, adquire o livro. Mas antes disso, tem textos, tem vídeos, tem um monte de coisa. É muito interessante. Vai ver todo o trabalho e qual é o que mais te interessa também. Né? É isso aí. E olha, agradeço muito essa terra maravilhosa. Falei do Rio, mas Guarujá também é uma terra que sai de baixo, né? Uma terrinha boa. É isso aí. Um abraço. Valeu. Tudo de bom. Obrigada. Um bom dia. Feliz ano novo. Obrigado, igualmente. Tudo de bom.